Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e temos hoje como convidado André Dourado, naturopata, que hoje nos traz um tema muito interessante que fala sobre reset e reiniciar a nossa vida. Vamos perceber com mais detalhe o que é isto, André? Vamos, sim. Podes-nos explicar um bocadinho, então, como é que podemos reiniciar a nossa vida? Então, reset é um método que nasceu com a proposta que nos fizeram de, por que não, criar um método de emagrecimento. As pessoas estavam ficando cada vez mais gordas neste mundo, com mais sobrepeso, e pediram-me que desenvolvesse um método que fosse mais saudável do que aqueles que existiam na atualidade. Eram essas as preocupações que fizeram chegar até mim, nas formações que eu dava, tanto em Portugal como no Brasil, para emagrecimento. E aquilo que eu achei foi que emagrecer não é propriamente o problema em si. As pessoas hoje em dia são mais obesas, têm mais peso, como uma consequência de muito mal-estar. É um mal-estar geral. É um mal-estar que não só físico, mas também emocional. As pessoas não ficam obesas apenas porque não sabem comer. Ficam obesas também porque não estão felizes e porque procuram compensações. Porque já não se mexem como mexíamos antigamente, como se moviam os nossos avós, os nossos bisavós. Então assim nasceu o Reset. Reset procura recuperar quem nós somos. Procura ajudar aqueles que querem fazer um stop na vida que levam de infelicidade e dizer: eu vou reiniciar a minha vida outra vez. Eu vou ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser quem eu sou e viver de acordo com os meus genes. Eu mereço atingir os meus objetivos pessoais e profissionais. Então é isso que é o Reset. Há 3 técnicas que tu criaste então para esta forma ou para este método? Para este método, exatamente. O Reset envolve várias técnicas, mas poderíamos talvez defini-las em 3 áreas específicas, que seriam a alimentação, a nutrição, o treino físico e também o reequilíbrio emocional. São as 3 grandes áreas em que se baseia o Reset, em que poderíamos talvez explicar. A nutrição passa muito por voltar a comermos como dizem os nossos genes que deveríamos comer. Da mesma forma. Como é que é essa forma? Essa forma era a forma que nós fomos perdendo. Tem a ver muito com a nossa voltar às origens de quem nós somos. Nós, quando fomos criados, quando nos desenvolvemos e evoluímos neste mundo, numa evolução que demorou milhares de anos, pelo menos, adaptamos a um determinado tipo de forma de comer e de alimentação. Tivemos um estilo de alimentação bastante diferente daquilo que fazemos hoje em dia. E aquilo que sabemos é que a alimentação atual inflama. A alimentação atual cria ansiedade, cria instabilidade emocional. Mas, ao mesmo tempo, não é só sobre comer, é sobre também não comer. Como nos apresentou o nosso último Prémio Nobel da Medicina, o não comer, o jejum é muito importante ao corpo humano. E Reset volta a essa origem. Não só dizer o que é que temos de comer, como é que deveríamos comer, mas também fala da importância e nos educa para essa importância de saber fazer jejuns. Não jejuns longos, jejuns. Saber como devo ou não comer, como devo ou não escutar o meu corpo e responder de acordo com aquilo que o meu corpo diz. Ou seja, tenho fome, como, não tenho fome, não como. E saber respeitar essa voz. Saber que é tão importante comer como não comer. Mas é assim, tu dizes fome. O jejum, supostamente, é quando temos fome e não comemos. Isso é jejum? Estou enganado. Hoje em dia confundimos muitas coisas sobre o que é ter fome. A maioria das pessoas não sabe o que é ter fome. Eu confundo a chamada fome química, que é mais uma espécie de adicção relacionada com determinados alimentos que nos impulsionam para sentir esse tal fome química, que nos leva a comer mais, nos leva a comer de 3 em 3 horas, às vezes até mais vezes, com o não comer, com o ter realmente fome. O ter realmente fome, poucas pessoas sentem realmente, ou sentiram. Sentem pessoas que estão, de facto, em situações de guerra, que estão em situações de carência, não é? Quando estamos praticando ou quando estamos adaptados
e falamos a mesma voz dos nossos genes, e eu entro num estado de jejum e não sinto fome. Eu salto uma refeição e não sinto fome, nem fraqueza, nem perda de rendimento físico ou mental, não é? Já imaginaste algum tigre que está 2 semanas sem comer, de repente vê uma gazela ou uma zebra e diz: bom, eu não posso correr porque não tomei pequeno almoço hoje. Não tem lógica, pois não. Já estariam extintos há muitos milhões de anos. Eu vou-te dar um exemplo muito prático que acontece comigo. Eu raramente lancho e não tenho essa necessidade, mas quase que socialmente nos põe essa condição. Tens que lanchar. Exatamente. E então o que tu falas é mesmo isso, é voltarmos a ouvir o nosso... Exatamente. Não precisamos fazer 5 refeições, nem 8. Para a maioria das pessoas, 3 refeições é suficiente. E 2, muitas vezes, é mais do que suficiente, não é? O corpo necessita dessas paragens, sabes? Porque, Vera, nos períodos em que nós não comemos, há uma autêntica revolução bioquímica no corpo humano. Há determinadas hormonas que só são produzidas nessas condições. Há determinados acontecimentos celulares que só ocorrem nessas condições de não comer, de jejum. Entre elas, a regeneração celular, a recuperação de lesões, de feridas, de erros, tudo isso. André, o que tu estás a dizer é tão importante que me remete a uma situação. As crianças muitas vezes não têm fome e os pais obrigam-las a comer. Há muito esta na educação. Verdade. E o que tu estás a dizer é revelador e é fantástico, porque vem um bocadinho contradizer toda essa... Claro que sim. Primeiro, as crianças hoje em dia não comem de forma adequada e começam todas a sofrer de desglicemia, que é uma alteração, uma flutuação anormal dos níveis de glicose no sangue. Depois acontece algo com muitas crianças, que é pela manhã, quando despertam, não têm fome. O que é natural não ter fome, quando se desperta de manhã. E então o que é que devemos fazer? Ir para a escola sem comer, mas depois pode desmaiar? Não, ninguém desmaia. Aquilo que eu costumo dizer é: leva a merenda, leva o pequeno almoço consigo, não é? A criança leva o pequeno almoço e quando vem a fome, quando sente aquela vontade, está-me a vir o apetite, vou comer. À hora que for, não é? O corpo humano não reconhece as nossas regras sociais, de dizer não se pode comer dentro da sala de aulas. Ou tenho que ir à casa de banho e não posso ir porque não está na hora de ir à casa de banho. Isso é antinatureza, antinatura para o corpo humano. Então qual é o lógico? O lógico é eu acordar, levo a minha fruta, o meu pequeno almoço comigo e na viagem para o trabalho ou para a escola, quando eu sinto o apetite a vir, então aí eu como. Porque aí não só eu como com prazer, como com maior capacidade de digerir a comida também. Porque quando temos apetite, também temos maior produção de sucos digestivos, de enzimas digestivas que nos facilitam o processo digestivo. Super interessante. Então queres-nos falar da segunda grande área Sim. do Reset? A segunda grande área é muito importante também, tem a ver com a atividade física. Vera, nós durante 95% a 99% do nosso tempo como espécie humana, como Homo sapiens, nós movimentávamos imenso. Em média uns 15 km por dia. E quem não se movimentava 15 km fazia imenso trabalho físico também. O corpo humano foi desenhado para a atividade física. Não Cuidar da alimentação, por exemplo, não é? Caçar, o cultivo, muitas funções que nós tínhamos. Isso era muito importante para nós. Temos um corpo desenhado para isso, não é? Não foi desenhado para estar sentado numa cadeira ou num sofá. Então isso é contra a natureza e o coração desadaptou-se, não é? Vemos que nos últimos 40, 50 anos o coração dos ocidentais começou a diminuir de volume. E o corpo em si aumentando de volume. É como se tivéssemos agora um caminhão com um motor também de um carro, não é? As coisas não batem certo, não é? Então temos que ter um corpo e um coração proporcionais, não é? Para isso precisamos de fazer atividade física. É necessário ter capacidade cardiorrespiratória, é preciso todo esse trabalho. E isso vai ser importante na regulação dos neurotransmissores, para eu estar estável, para eu não estar deprimido, para eu ser capaz de descomprimir o meu stress diário, mas também vai ser importante na regulação, por exemplo, dos açúcares, das hormonas que o pâncreas produz,
vai ser importante na produção da energia do corpo humano, portanto, muitos processos bioquímicos fazem parte do nosso corpo que nós não temos conhecimento muitas vezes, dependem da atividade física e desse papel da atividade física. E aquilo que nós propomos são ajudar as pessoas a voltar a fazê-lo. Muitas vezes não temos tempo, e é uma das principais desculpas que eu escuto, não é? É dizerem, hoje um dia não tenho tempo. Tenho uma família, tenho trabalho, perco 2 horas no trânsito para ir para o trabalho e voltar, não tenho tempo para fazer desporto. E então aquilo que nós concluímos foi que há métodos de treinamento hoje em dia que, basicamente, com um treino de 10 a 20 minutos, reproduzem o mesmo de um treino de 1 a 2 horas. Então, quem é que não tem hoje em dia 10 minutos do seu tempo para fazer desporto em casa, não é? E muitas vezes até nas atividades diárias, não é? Em Também casa. Também poderíamos fazer, exatamente. Mas se não tivéssemos esse tempo, porque temos uma vida muito sedentária, pelo menos 10 minutos toda a gente tem. Mesmo aqueles que viajam imenso de hotel em hotel, porque têm que trabalhar sempre de um lado para o outro, têm sempre 10 a 20 minutos do seu tempo para ligar um vídeo e seguir aquele treino físico que simula em 20 minutos um treino de alta intensidade que corresponde a um treino de 1 a 2 horas diário. Já não há desculpas. Já não há desculpas. E isso é um método de treino baseado em evidência científica. Foi trabalhado por cientistas para ajudar as pessoas que, de facto, na correria que não é saudável, mas conseguirem, pelo menos, conseguir fazer um pouco de atividade física. Perfeito. E a terceira grande área, então, deste método? É a parte emocional, não é? Hoje em dia, uma das principais causas ou motivos porque as pessoas engordam é porque não estão felizes, não é? É porque não estão felizes e a compensação é através da boca, não é? Quando comemos, o corpo libera serotonina, que é uma espécie de recompensa que nos dá bem-estar. No entanto, há outros alimentos, como por exemplo o açúcar e os doces, tudo aquilo que tem elevada quantidade de açúcar, como os refrigerantes e bolos, que aumentam a nossa produção de endorfinas, dando-nos muito bem-estar. Então, cria um efeito aditivo, não é? E um efeito aditivo que vem compensar algo que nos falta. Esse vazio, essa tristeza interior de não sermos mais aquilo que éramos, de viver felizes, apanhando sol, na relva, comendo, tendo tempo para divertir, para a família, para tudo isso, não é? Então, como deixamos de ser seres da natureza, passar a seres do betão, como é que nós nos sentimos? Tristes e procuramos refúgios, drogas. Muitas vezes a droga é a alimentação. Então temos que recuperar isso. E temos que também ajudar as pessoas a partirem as suas crenças limitantes que nos fazem não evoluir, que nos fazem não conseguir os nossos objetivos pessoais, do trabalho que desejávamos, da vida que queríamos. E aquilo que nós utilizamos, entre outras técnicas, são técnicas de neurosync, técnicas em que, através de determinados sons, conseguimos começar a fazer modulação e sublimiar do nosso cérebro, ajudando-nos a encontrar mais paz, mais tranquilidade e encontrar o caminho. Então, aquilo que se procura também no método não é só voltar às origens, na forma de comer, voltar às origens, na forma de nos mexermos, mas também reequilibrar o nosso sistema emocional para podermos estar bem, estar felizes e então tudo fazer sentido, não é? E dar importância às emoções, porque muitas vezes também se calhar é uma área que nós descuidamos, porque não é visível. Exatamente. Não é? Não é visível e fugimos das emoções, não sabemos o que é o medo, não sabemos o que é a raiva, o que é a tristeza. Rejeitamos. E rejeitamos isso, é verdade. E sabes que quanto mais as rejeitamos, pior é. Mais crescem essas emoções e mais se tornam incomportáveis para nós. E, de facto, a melhor solução é sempre enfrentá-las, escutar. Eu não acredito que haja uma emoção, por mais negativa que seja para nós, que exista para nos fazer mal ou para nos magoar. Elas apenas existem porque nós não queremos enfrentar algo, não queremos superar algum obstáculo. E então é isso que essas emoções trazem até nós, essa oportunidade de vencer um obstáculo, de crescer novamente. Se elas não surgissem, nós não evoluíamos. Então, muitas vezes temos que reaprender a entender o que são emoções negativas, não é? Porquê é que eu sinto medo? Porquê é que eu sinto raiva? Porquê é que eu estou inseguro? O que é isso que me restringe, que me faz ter fobias, não é? Porquê é que está a acontecer comigo? Como lidar com isso também, como lidar não é? com isso, claro. E como, se calhar, ultrapassar ou deixar... Exatamente, como ultrapassá-las, não é? Como encará-las e entendê-las que são, de facto, oportunidades. Não são obstáculos, são oportunidades de mudar a nossa vida. Tu falas muito em voltar às origens.
Eu gosto muito desse conceito, voltar às origens. Também é a tua área de formação, não é? Exatamente. Mas nas sociedades, ou no ritmo que temos hoje em dia, é preciso encontrar alguns momentos de forma diária para esse voltar às origens. E muitas vezes pode-se fazer de maneiras simples, certo? Exatamente. Seja numa comida que preparamos, seja num passeio que damos ao final da tarde. Exatamente, um passeio, seja principalmente naquilo que nós escolhemos para comer, nos hobbies que criamos para estar mais relaxados. De facto, voltar às origens é muito importante, não é? Hoje em dia vivemos como se fôssemos homens do futuro, mas de facto o nosso corpo é tão do passado que do futuro tem muito pouco, não é? Vamos conseguir um equilíbrio entre as duas? Conseguiremos um equilíbrio quando entendermos que não podemos renegar quem nós somos. Não podemos fugir de quem nós somos. Não podemos renegar as nossas origens, os nossos antepassados. Entender que temos que ter orgulho nisso e caminhar frente ao futuro, lembrando de quem eu sou, de como devo comer, de como me devo mexer, de como devo pensar, do que é importante para o meu corpo, não é? Porque a única coisa que vamos conseguir é ser mais infelizes e arranjar mais medicamentos para tomar, para tentar fugir dessa infelicidade. E a única coisa que estamos a criar neste momento é um mundo de loucos, não é? Não é um mundo mais feliz. Então, de facto, temos que voltar às origens, fazendo coisas pequenas, não é? Como falavas dos passeios, ou nem que seja, por exemplo, ligar o YouTube e ver alguma coisa que nos faça rir imenso, porque rir é tão curativo, não é? Nos façam sorrir e voltar a ser crianças, não é? É muito importante ser criança a vida toda. Fala-nos um bocadinho sobre isso, que é uma boa mensagem para terminar a nossa entrevista. Então, acho que é muito importante sermos criança, porque quando somos criança somos livres, não é? Dizemos aquilo que pensamos, sem magoar ninguém, movemos da forma que queremos, comemos quando queremos, rimos muito, brincamos muito, não é? Isso é algo que para o nosso tronco cerebral, a nossa área mais primitiva do cérebro, é tão importante, sabes? É quando nos sentimos mais felizes, é quando estamos ligados às nossas origens. Então, ser criança não é algo do passado, é algo que tem que fazer parte de toda a nossa vida. E se reparares, aquelas pessoas que mais tempo vivem com maior grau de felicidade são aquelas que nunca deixam de morrer a criança que existe nelas. Então é muito importante isso. E de facto, quando a gente num reset fala em reiniciar a vida, é voltar a ser criança, voltar a ter orgulho e amor por aquilo que nós somos e trazemos diante de nós. Voltar a ser quem somos com muito orgulho. Independentemente se as outras pessoas acham que é errado, não importa. Cada um é como é e deve gostar de ser como é. Muito obrigada, André. Em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindália, foi um prazer falar neste regresso ao passado e ao futuro e o equilíbrio entre as duas, neste método que tu desenvolveste. A todos vocês, obrigada por nos acompanharem. Estamos em Mindália Televisão e até breve.